Alessandra. Ela vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver a apresentação direitinho? Tudo ok, Jones. Tá. Ela começou a trabalhar com cádmio na parte cardiovascular, em macho, né? E aí eu sempre perturbava ela, bem assim, Alessandra, deixa eu pegar esses seus animais para ver alguma coisa, peso, reprodução, né? Eu faço o formulário para o comitê de ética para você. Eu sei que esse negócio eu fiquei uns 2 anos perturbando ela até que ela cedeu, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do cádmio, que vai virar já virou, na verdade, uma tese de doutorado do meu aluno, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da contaminação do cádmio, algumas complicações metabólicas e reprodutivas, tá? Bem, para quem não conhece o campus aqui do CCS do Espírito Santo, esse é o prédio aqui das Ciências Fisiológicas, tá? O programa tem, né, o mestrado começou em 81, doutorado em 91. Né, no programa eu dou aula de Fisiologia Endócrina e eu estou alocado no departamento de Morfologia, ao contrário da maioria dos outros professores, eu não estou no departamento de Ciências Fisiológicas, eu estou na Morfologia, né, com os professores da Histologia e da Anatomia. Então, esse é o prédio do Básico 1, onde tem o departamento de Morfologia. Meu laboratório é depois desse ar-condicionado aqui do lado direito. E a Fabiana comentou bem, né? Eu trabalho com a parte de desregulação endócrina, né? Diferentes tipos de desreguladores endócrinos, como organostânicos, alguns metais pesados, que a gente vai falar um pouquinho hoje, como o cádmio, né? Ou uma contaminação indireta aí por algum tipo de alimentação contaminada por pesticida, metal pesado, por aí vai. Ou algum outro modelo de doença endócrina, né? Está muito comum hoje a gente trabalhar com os modelos DIO, né? Diet Induced Obesity, né? A gente trabalha também com doença com tratamento de alto açúcar, né? Bem, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre poluição, algumas complicações relacionadas à saúde, principalmente da questão metabólica e reprodutiva. Bem, eu acho que não é segredo que hoje a poluição mundial, seja ela originada do ar, solo, água e diferentes tipos de químicos hoje, mata mais de 8 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Aqui a gente tem alguns exemplos dessa poluição no Brasil, no caso aí de São Paulo, a gente sabe que a poluição atmosférica ela é muito veemente, né? A disposição inadequada de baterias, pilhas, principalmente que se liberam alguns metais pesados, no caso do cádmio. E esse foi um caso muito emblemático, não sei se vocês lembram, durante os Jogos Olímpicos, que teve uma questão de eutrofização da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Rio de Janeiro, que ia ter a competição de remo, e aí, por causa de esgoto, teve a diminuição de oxigênio na lagoa e teve essa quantidade de peixes mortos aqui, né? Bem, associado a isso, a gente sabe que hoje tem mais de 1.000 tipos de substâncias químicas que são conhecidas, né, como desreguladores endócrinos. Na verdade, existe muito mais de 1.000, mas 1.000 é o que se conhece que tem a capacidade de desregular de alguma forma o sistema endócrino. Então, pela Organização Mundial da Saúde ou pela International Endocrine Society, esses desreguladores endócrinos são qualquer tipo de substância química que atua de forma direta ou indireta, interferindo na ação hormonal, tá? E a gente tem, na verdade, já há um certo tempo, alguns documentos muito importantes sobre esses reguladores endócrinos. Esse foi o primeiro statement que a International Endocrine Society, a Organização Mundial de Saúde, fizeram em 2012, mostrando que essas substâncias químicas causam problemas tanto para a vida selvagem, né, quanto para os seres humanos.
Logo depois de 2012, a Endocrine Society fez um outro statement sobre os desreguladores endócrinos. Esse já é um trabalho de 2015. Tá? Esse trabalho tem mais de 100 páginas. Eles pegaram toda a parte hormonal, desde hipotálamo, tireoide, reprodução, placenta, pegaram, digamos assim, os papas de cada uma dessas áreas para poder escrever esse statement. Recomendo quem tem interesse de trabalhar com isso, ele é muito bom, tá? Esses problemas relacionados à regulação hormonal só nos Estados Unidos, isso aqui é um dado que está defasado de 2016, mas vejam, na ordem de mais de 300 bilhões de dólares, por isso que uma das coisas que eles investem tanto é na parte de pesquisa, nessa parte de controle ambiental, tá? Para quem não conhece Vitória, né, Vitória está aqui no cantinho do Espírito Santo, né, uma ilha. Aqui tem algumas fotos de Vitória na parte inferior. Aqui entardecer em Vitória, tá? Aqui uma foto da Terceira Ponte, mostrando uma ligação entre o município de Vila Velha e do lado de cá Vitória, do lado direito aqui. Vitória hoje já é considerada uma metrópole, apesar de você conversar com algumas pessoas em Vitória, e o engraçado é que a gente fala o seguinte: a diferença entre um ou outro em Vitória é quem conhece uma ou outra pessoa. Então é muito fácil conhecer as pessoas aqui, porque embora seja pequeno e esteja com caráter de metrópole, tem uma característica ainda que parece cidade interior, tá? Embora a Vitória seja muito bonita, né? Essa aqui é uma das principais praias da capital, a Praia de Cambori. Então aqui a gente tem um canal o canal da Praia do Canto, uma região nobre que tem uma colônia de pescadores aqui do lado esquerdo, tá? Que vai para a parte de mangue. Aqui mais para o lado direito, né, várias pessoas fazem atividade física, tem quiosques aqui com peixe frito, tem restaurantes diversos. Então, embora a Vitória seja muito bonita, né, se olhando assim, também tem alguns problemas ambientais, que é o que a gente acaba que investiga um pouco. Então, por ser uma ilha, tem um porto, né, que hoje está entre os top 5 do Brasil. Então, essa atividade portuária, de forma direta ou indireta, acaba que polui a água, o resíduo de óleo, tem diferentes tipos de poluentes orgânicos persistentes, resíduos de metais pesados, como mercúrio, chumbo. Não sei se vocês sabem, mas tem a Vale, que tem um polo em Vitória, então a gente tem também a poluição da água, resíduo de minério, tá? E além da poluição da água, a gente também tem a poluição do ar por esses resíduos de metais pesados, tá? Uma outra situação que eu acho que vocês já ouviram falar ou lembram, que teve a questão da quebra da barragem da Vale. Teve duas situações bem emblemáticas, né? Uma em 2015 e outra em 2019. Então, aqui do lado direito, a gente tem uma representação de uma foto de satélite, mostrando a barreira aqui do lado direito, DEM, né? Aqui os prédios da Vale, os prédios administrativos, né? E aqui embaixo a cidade de Brumadinho. Então, se a gente olha a barreira como um todo, nada mais é do que um muro e a água utilizada para diferentes tipos de procedimentos de mineração. Então, essa água ela vai sendo utilizada para lavar tanto equipamento quanto mina, auxiliar em perfuração. Então, basicamente, essa água tem resíduo de lama e metal pesado. E aí, o que aconteceu? Essa barreira, né, por diferentes processos de engenharia, não estava muito bem assessorada, começou a sofrer fissuras, e parte dessa lama com esses dejetos percorreu o morro abaixo e inundou Brumadinho, né, que eu acho que todo mundo viu isso daí. Então, aqui eu tenho um videozinho rápido para mostrar só um pouco do que aconteceu na cidade, tá? Bem rapidinho.
Então, de uma maneira geral, né, o negócio foi bem devastador, né? Então, essa água aqui, com essa lama e esses metais pesados, né, foi catastrófico isso. E aí acabou que essa lama prejudicou, levou um dano ambiental gigantesco, tanto para a fauna e para a flora. E um desses rios que foi atingido por essa lama foi o Rio Doce. E esse Rio Doce, ele vem para a região do norte do Espírito Santo. Então, esse Rio Doce, com essa lama, com esses resíduos de metais pesados, afetou a região do Espírito Santo, e um desses metais é o cádmio, que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês. Então, o cádmio, ele é um metal de transição, né? Está aqui representado, está na região do grupo 12 da tabela periódica, certo? Ele tem uma característica de que parece similar à prata, ele é brilhoso, e acaba que ele, por ser extremamente maleável, fácil de dobrar, ele é utilizado em várias ligas metálicas. Acaba que ele tem um poder de não se corroer também muito grande. Então, já se sabe que ele é um metal pesado, extremamente tóxico, né? Ele é produzido no meio ambiente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas também ele é produzido pelo homem, tá? Tem diversas utilizações agroindustriais, desde utilização em bateria, fertilizantes e pigmentos como um todo. Então, aqui, por exemplo, tem uma representação de uma pintura de Van Gogh que a utilização do cádmio já era muito tempo para dar essa característica, assim, tipo um amarelo queimado aqui, né? Essa é uma pintura bem peculiar de Van Gogh, né? Os girassóis, tá? E acaba que hoje a gente está exposto ao cádmio por diferentes fontes, né? Desde a utilização de cereais diversos, vegetais diversos, produtos de origem animal, né? Os embutidos da vida, tá? A exposição à fumaça do cigarro de forma direta e indireta, né? Os fumantes passivos, uma disposição inadequada de baterias e pilhas e a aplicação de fertilizantes como um todo. Então, acaba que tem um ciclo do cádmio para a exposição ao ser humano. Então, se a gente está representado aqui, ó, se você fosse o óleo, por exemplo, tá? Esse cádmio, ele pode vir do ar, do solo, da água, da aplicação desses fertilizantes, que acaba que é uma fonte adicional, tanto para a água quanto para o solo. E isso daqui, indiretamente, vai para onde? Para a alimentação. Cereais diversos, vegetais diversos, produtos de origem animal, ou ainda até a própria água contaminada. Fontes adicionais de cádmio, a disposição inadequada de pilhas e baterias, e acaba que quem vive próximo à área industrial também tem esse cádmio vindo do ar, ou acaba se tiver uma disposição inadequada de resíduos de metal, né? Como no caso eu falei, a própria Vale, né? Então, esse cádmio, ele já foi associado a diferentes problemas como cardiovasculares, e recentemente eles começaram a ver que ele também está associado com problemas reprodutivos, né, como alteração na ovulação e infertilidade, certo? Então, a gente sabe que o principal eixo hormonal que controla a reprodução é o eixo hipotalâmico pituitário gonadal. Então, a gente tem basicamente 3 grandes pontos de checagem, de controle, né? O hipotálamo, a hipófise ou pituitária e as gônadas. Então, no hipotálamo tem um grupo de neurônios chamados neurônios GNRH, que na verdade são os neurônios que vão produzir e liberar o hormônio liberador de gonadotrofinas. Então, esse hormônio liberador de gonadotrofinas, e vai ser direcionado para a hipófise, vai estar atuando na hipófise lá nos gonadotrofos, que são células da hipófise anterior, que vão produzir as gonadotrofinas, LH e FSH,
E, nesse caso, o LH e FSH vão ser direcionados para a circulação sistêmica, vão estar atuando nas gônadas, seja ovário ou testículo, estimulando a produção dos gametas e também a esteroidogênese. E esses hormônios, por sua vez, sejam o estrogênio ou a testosterona, vão estar controlando tanto a hipófise quanto o hipotálamo pelos mecanismos de feedback, tá? Bem, e aí, recentemente, observou-se que essa exposição ao cádmio estava associada com algumas características da síndrome do ovário policístico e também com a falência ovariana prematura. Mas vejam, trabalhos bem recentes relacionados com isso. Mas esses mecanismos não estão muito claros, tá? Para quem não trabalha com a parte de reprodução, né, se a gente volta no nosso eixo reprodutivo, né, as características do ovário policístico acaba que o indivíduo ele tem um aumento do GNRH e esse, por sua vez, vai aumentar a liberação de LH, que vai acabar tendo um deslocamento da esteroidogênese ovariana e vai produzir mais testosterona. Então, são características de ovário policístico, aumento do GNRH, aumento do LH e o aumento do androgenismo produzido pelo ovário. Isso acaba que leva à formação dos cistos no ovário nessas indivíduos, tá? Já a falência ovariana acaba que também tem um aumento do GNRH, só que agora vai ter um aumento do FSH. Então, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele aumentando vai estimular um recrutamento dos folículos ovarianos, e isso, médio e longo prazo, faz com que tenha o quê? Uma depressão, uma falência ovariana, que é a característica da falência ovariana prematura. Então, veja, as duas situações são, hoje, equivalentes a cerca de 10% e 1% dos problemas reprodutivos da população sexualmente ativa de mulheres, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Bem, só que não tem só o GNRH ou o LH e FSH no eixo reprodutivo. Existem outros grupamentos neuronais que também vão estar participando desse controle do eixo reprodutivo. Então, existe um grupo de neurônios chamado neurônios produtores e liberadores da quispectina. A quispectina hoje é um peptídeo que é o principal modulador dos neurônios de NRH. Né? Então, desses neurônios que a gente fala que é quispeptinérgicos, a gente tem dois grandes grupos. Os neurônios que vão estar presentes numa região que a gente chama de anteroventral, né, ou AVPV, e os neurônios que vão estar presentes num núcleo que a gente chama de núcleo arqueado, certo? Então, tanto um quanto o outro vão estar produzindo a quispeptina, que é esse peptídeo, essa quispeptina vai estar se ligando no seu receptor, né? E dependendo do neurônio que foi estimulado, né? Se foi estimulado o neurônio presente na região do AVPV, acaba que essa quispeptina que foi liberada vai participar do feedback positivo do estrogênio, por exemplo, e se for uma quispeptina liberada pelo núcleo arqueado, vai participar do que a gente chama de feedback negativo, tá? Então, existem diferentes fatores que vão controlar tanto os neurônios quispeptina da região do AVPV, quanto da região do núcleo arqueado. Então, tem fatores metabólicos, como a questão da obesidade, fatores inflamatórios, que vão estar tanto estimulando para mais quanto para menos a liberação do GNRH, e isso, por sua vez, vai estar estimulando a liberação do LH e por aí vai. Então, isso é um controle bem complexo para poder falar que o indivíduo vai ter um aumento da produção de GNRH ou um aumento da produção de LH, ou seja, tem que ter, na verdade, fatores resultantes aqui. Então, você pode ter fatores que estimulam ou fatores que inibem, mas no final das contas vai ter o quê? Uma liberação maior ou menor de GNRH, tá? Bem, e aí foi uma pergunta que nós fizemos da seguinte maneira: será que essa exposição ao cádmio, né, primeiro, prejudica o eixo? Segundo, se prejudica o eixo,
estaria relacionado com características da síndrome do ovário policístico ou ainda da falência ovariana, né? Então, esse foi a ideia desse trabalho, o objetivo, né, testar essa hipótese que uma exposição crônica ao cádmio, né, usando doses similares às doses encontradas em trabalhadores expostos, se isso estava associado com características metabólicas e reprodutivas dessas duas síndromes, tá? Então, para isso, o que nós fizemos? Usamos fêmeas controle e fêmeas que foram tratadas com cádmio na dose de 100 ppm aqui por 30 dias, certo? Durante esses 30 dias, nós avaliamos a presença do cádmio no sangue e nos tecidos desses animais, fizemos avaliações biométricas, dosagens hormonais, fizemos o PCR real time e ainda também avaliações histológicas dessas fêmeas, tá? Uma coisa importante desse modelo, tá? A Organização Mundial da Saúde estabelece que a dose de ingestão humana ao cádmio gira em torno aí de 25 microgramas por quilo. Ou seja, seria a dose que a gente poderia ingerir e não teria problema nenhum, né? Porém, o que a gente observa aqui? Trabalhadores que desenvolvem atividades laborais, né, que têm a exposição ao cádmio, independente se ele vai usar equipamento de proteção, máscara, luva, respirador, etc., tá? No sangue desses trabalhadores tem uma concentração de cádmio variando aí de 2 a 50 microgramas por litro. Tá? Então, independente se ele usa EPI, equipamento de proteção individual, vai ter no sangue desse trabalhador de 2 a 50. Esse modelo, né, como eu falei anteriormente, ele foi desenvolvido, né, pelo grupo da professora Alessandra, e eles já publicaram um trabalho mostrando que, colocando o cádmio na água de beber durante 30 dias, eles encontraram variações de cádmio no sangue desses animais em torno aqui de 25, 30 microgramas. Só que isso era tratando ratos machos, né? No nosso modelo, quando nós fizemos em fêmea, a gente encontrou aqui, ó, 2,3, 2,4. Então, a gente está, na verdade, bem aqui, digamos assim, na curva, na região mais inferior, quase no limite inferior, mas está dentro do espectro, tá? Então, esse é um modelo que realmente vai expor esses animais a uma concentração de cádmio no sangue similar a esses trabalhadores expostos, tá? Bem, então depois de 30 dias de tratamento, esses animais foram eutanasiados, né? Nós coletamos o sangue, coletamos o hipotálamo, a hipófise e o ovário, e fizemos as avaliações reprodutivas. Então, o pretinho aqui, a bolinha preta, foram os animais controle, e a bolinha amarelinha aqui foram os animais expostos ao cádmio na água de bebê. Então, nós observamos um aumento da quantidade de cádmio no sangue desses animais, cádmio no hipotálamo também foi aumentado. Na hipófise, nós fizemos um pool, exatamente por causa da massa da hipófise é muito pequena, então, para dosar isso aqui, a gente precisa aqui em torno de 30 miligramas, então, nós fizemos um pool aqui de 3 hipófises, e também encontramos a presença de cádmio no ovário. Então, nesses primeiros resultados, a gente pode afirmar, sim, que esse modelo de exposição por 30 dias aumenta a quantidade de cádmio no sangue e também aumenta a quantidade de cádmio no eixo hipotálamo pituitário ovariano desses animais. E aí vem a próxima pergunta: será que esse cádmio nesse eixo vai levar a algum problema, seja ele metabólico ou reprodutivo? Então, o que nós observamos? Que esses animais tiveram uma redução do ganho de peso, aqui em amarelinho, tiveram uma redução da adiposidade sem alteração no food intake. E olha só que interessante, os animais ficaram mais magros, mas tiveram problemas relacionados ao metabolismo da glicose, como alteração no TTG, que é o teste de tolerância à glicose, e na sensibilidade à insulina. Então, mesmo eles mais magros, tiveram problema na sensibilidade à insulina e na tolerância à glicose, tá?
Bem, nós observamos também uma dislipidemia nesses animais, um aumento do colesterol total, um aumento do LDL, um aumento do VLDL, um aumento do triglicerídeo, uma redução do HDL. Então, um quadro bem clássico de dislipidemia. Tá? Então, de forma inicial, o que nós podemos sumarizar desses dados metabólicos? Teve uma redução do peso, da adiposidade, teve um prejuízo no metabolismo da glicose, teve um perfil lipídico dislipidêmico, tá? E a gente está, na medida do possível com essa pandemia, fazendo outros resultados metabólicos, né? Avaliando outros resultados, como resultados da tireoide, do pâncreas desses animais, tá? Em relação à parte reprodutiva, o que nós observamos? Bem, uma coisa que a gente gosta de avaliar muito quando a gente faz a parte de reprodução é avaliar o ciclo reprodutivo, que, embora ele seja uma avaliação indireta, ele acaba que mostra para a gente se esses animais vão ter problema no ciclo ou até mesmo variação hormonal. Então, para quem não trabalha com fêmea, o ciclo estral, ele basicamente tem 4 fases: a fase de metaestro, a fase de diestro, onde a gente tem uma variação hormonal mais baixa de estrogênio e progesterona, a fase de proestro, né, então a transição de diestro para proestro, a gente tem um aumento, tanto do estrogênio quanto da progesterona nos animais, a fase de estro, então veja, bem característica, com a presença de células cornificadas, a fase de proestro, presença de células nucleadas, diestro, presença de leucócitos, e o metaestro, uma transição entre células cornificadas e os leucócitos, tá? O que nós observamos nos animais expostos ao cádmio? Que eles apresentaram características similares de metaestro e diestro, né? E estro também, porém, no proestro, além das células nucleadas, a gente observou células cornificadas nesses animais e leucócitos, que não são características tradicionais de um proestro. Então, a gente fez uma descrição que o proestro dos animais expostos ao cádmio, ele estava anormal, tá? Quando a gente avaliou o ciclo como um todo, ao longo dos 30 dias, então, na parte superior aqui, né, representando esses 6 animais, a gente tem as bolinhas pretas, que foram os animais controle, mostrando essa regularidade, né, do ciclo reprodutivo, tá? E na parte em amarelinha, né, na parte inferior aqui dos animais tratados ao cádmio, a gente observa que esses animais, eles tentaram ciclar, mas chegou um momento que eles pararam de ciclar completamente. Então, ficaram no metaestro e diestro, olha só, o ciclo foi totalmente irregular nesses animais. Quando nós pegamos isso aqui e colocamos no gráfico, o que a gente observou? Que teve uma tendência a aumentar o tempo desses animais no proestro, ocorreu uma redução no estro, um aumento do metaestro e diestro, que levou ciclos reprodutivos mais longos, né? Esses animais ficaram muito mais tempo no metaestro e diestro. Se a gente volta aqui só para fechar isso, ó, muito mais tempo no metaestro e diestro. Então, se um ciclo, você sai de um proestro e volta para um outro proestro, que seria um ciclo, né? Esse animal, por exemplo, sairia de um metaestro diestro e não estaria ciclando, porque ele continuaria no metaestro diestro, só para a gente fechar essa ideia, tá? Bem, quando nós fomos olhar a pituitária desses animais, né, então o animal controle, um aspecto regular da pituitária, com os cordões, presença de células acidófilas, basófilas, tá? E também células cromófilas aqui com pouca coloração. Quando a gente olhou o HE da hipófise dos animais tratados com cádmio, a gente viu presença de células inflamatórias, edema, né, nesses vasos sanguíneos. Então, a gente está tentando entender o que aconteceu a mais nessa hipófise desses animais. E aí um fato curioso é que teve um aumento da liberação de LH nesses animais tratados com cádmio,
e não observamos alteração no FSH desses animais, tá? Bem, quando nós observamos a expressão gênica do hipotálamo desses animais, o que nós observamos? Que teve um aumento da expressão do RNA mensageiro da quispeptina, do hipotálamo, um aumento da expressão do receptor de androgênio, um aumento do mTOR nesses animais, tá? Com uma redução no receptor da quispeptina, uma redução no receptor da leptina e uma redução na expressão do TNF-alfa, tá? Observamos que não ocorreu uma alteração significante na expressão do GNRH e também no receptor para o hormônio antimileriano. Então, aqui só um parênteses. Lembra que eu falei na parte do eixo como um todo? Embora a gente não tenha observado uma alteração no GNRH, vários outros mediadores que controlam a liberação do GNRH foram alterados. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Bem, quando nós estudamos a histologia desses animais, aqui na primeira linha, os animais controle, né, observamos um ovário com presença de corpo lúteo, folículos antrais, né, alguns folículos atrésicos, né, um folículo antral com aspecto regular, o oócito bem íntegro, camadas de célula da granulosa íntegra, célula da teca íntegra, um corpo lúteo também sem células apoptóticas. Já quando a gente vai para os animais tratados com cádmio, está bem diferente, olha só. Uma grande quantidade de folículos císticos, folículos atrésicos, né? Uma certa presença de fibras colágenas aqui na medula, tá? Quando a gente olha aqui o folículo antral, a gente observa uma certa redução na camada de células da granulosa, tá? Quando a gente estuda aqui um pouco da medula ovariana, a gente vê um excesso de vasos sanguíneos com bem característicos de hiperemia, presença de células inflamatórias, né? Uma destruição aqui das camadas de células granulosas nesses folículos atrésicos e característicos folículos císticos nesse ovário. Quando a gente quantifica isso, o que a gente observou? Que teve uma redução dos folículos primordiais, folículos primários, folículos pré-antrais, folículos antrais, né? Se a gente soma tudo isso, uma redução dos folículos totais, uma redução do corpo lúteo e, claro, um aumento dos folículos císticos e folículos atrésicos nesses animais, tá? Quando a gente avaliou os hormônios, olha só que interessante, embora o ovário desses animais esteja com problema, a gente não observou uma alteração significante desses hormônios, nem na progesterona, nem na testosterona, nem no estrogênio. E o que chamou a atenção é que teve uma redução no hormônio antimileriano, que é um hormônio marcador da reserva folicular ovariana nesses animais, tá? Um outro dado interessante é que a gente observou uma inflamação nesse ovário, né? Nós fizemos essa avaliação pela coloração de Alcium Blue, né? Então observamos um aumento dos mastócitos, fizemos uma avaliação indireta pela atividade dos neutrófilos, pela atividade da enzima mieloperoxidase e da NAC nesses animais, tá? Mostrando que realmente esse ovário estava inflamado, ok? Bem, uma outra coisa que nós fizemos foi ver o estresse oxidativo no ovário desses animais tratados. Então, usamos a coloração de DHE, na verdade é um fluorófilo que marca a presença de ânion superóxido. Quando a gente avaliou isso, a gente viu que realmente aumentou esse DHE nesse ovário desses animais, né? Então, se a gente viu que o ovário estava inflamado, estava com estresse oxidativo, será que está tendo remodelamento nesse ovário? Então, nós fizemos a coloração de Picrocílios Red e vimos que realmente, tem um aumento na deposição de fibras colágenas nesse ovário. Quando nós quantificamos isso, teve um aumento dessa fibrose nesses animais, tá?
E aí, uma coisa que estava até conversando com a Fabiana foi o seguinte: esses animais têm tanto características metabólicas e reprodutivas de ovário policístico, como características da falência ovariana. Então, nossa próxima pergunta foi: será que tem uma correlação entre essas características como alteração no ciclo, presença de folículos císticos, corpo lúteo e LH, e o LH, né, com a presença do cádmio no soro e a presença do cádmio no ovário? Então, o que nós fizemos? Fizemos essas correlações. E vimos que, sim, tem correlação positiva da presença da contaminação do cádmio, tanto no ovário quanto no soro, com uma alteração no ciclo, uma correlação positiva também com o cádmio no soro, com o cisto no ovário, e uma correlação positiva tanto com o cádmio no soro quanto o cádmio no ovário com o aumento do LH. Observamos também uma correlação negativa, né, com essa contaminação com o cádmio na redução dos folículos antrais, aqui são características já da falência ovariana, com o aumento dos folículos atrésicos, com a redução do hormônio antimileriano e com a inflamação nesse ovário. Então, tanto características da síndrome do ovário policístico, quanto da falência ovariana, nós conseguimos mostrar que essa contaminação do cádmio, tanto no ovário quanto no útero, acabava que estava correlacionada tanto com um quanto com o outro. Tá? E aí a gente pode sumarizar de forma bem simples que o nosso eixo reprodutivo nesses animais, ele realmente teve um aumento do acúmulo do cádmio, tanto no hipotálamo, hipófise e ovário, e esse cádmio levou uma expressão gênica anormal no hipotálamo, né, de genes que controlam o GNRH. E isso, por sua vez, levou à liberação de LH, ocasionou uma foliculogênese inadequada, com depressão desses folículos, redução do antimileriano, inflamação, estresse oxidativo e fibrose. Então, vejam, embora a gente não tivesse observado uma alteração na expressão gênica do GNRH, pelo aumento desses mediadores, como speptina, receptor de androgênio, mTOR, e uma redução na expressão do receptor de speptina ou de leptina ou TNF-alfa, a gente não sabe se isso, por sua vez, pode ter causado uma alteração na pulsatilidade do GNRH. A gente só avaliou a expressão dele, né? Então, a gente está trabalhando com essa possibilidade, dessa alteração da possibilidade. Então, esse foi um trabalho do Charles, a gente mandou para Environmental Pollution no final de 2020, né, mostrando que essa exposição ao cádmio, né, usando doses extremamente similares às doses que os trabalhadores são expostos, gerava, sim, uma alteração metabólica, né, e reprodutiva similar a modelos de ovário policístico e falência ovariana, tá? Então, a gente conseguiu uma bela publicação desse trabalho, saiu no começo aqui de 2021, na Environmental Pollution, né? Apesar da pandemia, e dos dados não estarem completamente fechados, a gente conseguiu uma publicação boa desse trabalho, tá? Isso é parte da tese de doutorado do Charles, havia a parte metabólica ainda, tá? E o que a gente vai fazer depois? A gente vai tentar ver a pulsatilidade, né? Se tem alguma outra relação dessa alteração na liberação do LH e do GNRH com outros neurônios relacionados a esse controle. A gente viu a expressão, mas a gente não sabe se tem alteração na expressão proteica desses outros neurônios. A gente não sabe se esses animais tratados com cádmio têm alteração na fertilidade, têm problemas placentários, ou têm alterações no comportamento, tá? A gente também não sabe se esses animais que foram expostos, se a gente parar essa exposição, né? Será que essas anormalidades podem ser revertidas? E aí, quanto tempo que isso reverte? Porque a gente tratou por 30 dias. Será que se a gente tratar 30 dias, esperar 30 dias e avaliar, melhorou tudo? Não sei.
E os outros parâmetros metabólicos que eu falei anteriormente, como tireoide, pâncreas, tecido adiposo. Né? Temos dados bem interessantes sobre isso. Ou talvez tentar detalhar mais esses mecanismos por protocolos in vitro, né? Porque cultura celular é muito mais fácil para poder avaliar isso. Tá? Bem, a gente tem que agradecer, não tem jeito, né? Sem as agências de fomento a gente não consegue fazer nada, né? Principalmente a FAPES, ao grupo do Lab Preto, que é o grupo da Química da professora Maria Tereza, que fizeram as dosagens para a gente, a CAPES, que acabou que forneceu as bolsas para os alunos, o CNPq, que mantém a bolsa de produtividade. A gente tem uma colaboração com a professora George Falls, da Universidade de Chicago, que sempre ajuda a gente com sugestões nos trabalhos. Esse é o atual time do laboratório, né? Esse trabalho foi desenvolvido pelo Charles, né? O Oscar, ele é um professor da Colômbia que está fazendo doutorado comigo, certo? Essa galera aqui são todos os alunos de iniciação científica do laboratório. O Eduardo é aluno de doutorado, a Jordana é aluno de mestrado, a Raquel é técnica do laboratório, que acaba que ajudou muito a gente, tá? Esse trabalho do Charles, ele ganhou, ano passado, como o melhor trabalho internacional no congresso da Society for the Study of Reproduction, então, um trabalho muito bom, tá? E é isso. Obrigado aí pela atenção e estou aberto a perguntas, sugestões e questionamentos. Bom, Jones, muito obrigada